Olá, seja muito bem-vindo! Você sabia que o kickback ou contragolpe pode acontecer também na serra meia esquadria? Algumas semanas eu expliquei e dei dicas de como você evitar isso na sua serra circular de bancada. E hoje eu vou fazer isso explicando na serra meia esquadria. Então fica comigo até o final para você conhecer esses detalhes, o que você precisa prestar atenção e usar a sua serra com segurança. Aproveita, já deixa o seu like pra gente, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais marcando Oficina de Casa. Segurança é um assunto muito importante. Por que as máquinas dão contragolpe? Porque o acessório da máquina, de alguma forma, é travado, né? Você tem um disco de serra, você tem uma broca numa furadeira, uma fresa numa tupia, e quando você está fazendo o trabalho, né, na madeira ou no metal, se esses materiais travarem o acessório, ele vai dar um contragolpe, né? Porque a máquina está no seu giro, ela tem uma inércia, né? Então assim, você não consegue travar, ela vai ter a sua continuidade, e isso realmente faz a máquina dar um tranco. No caso da serra circular de bancada, o que acontece? Como é uma máquina que está parada ali, estacionada, ela arremessa vamos dizer, a madeira no operador, né? Esse é vamos dizer, um movimento que acontece em função do giro do disco e tudo mais. No caso da serra meia esquadria, isso também pode acontecer. Só que o que acontece? Como o giro da máquina é assim, esse contragolpe ele vai sair para trás da máquina. E aí realmente você pode se machucar, você pode estragar a máquina. Vou te contar a minha história com a serra meia esquadria. Comprei minha primeira serra meia esquadria, nunca tinha usado uma. Comprei um modelo da Makita, top de linha. E essa máquina, quando você tira da caixa, não tem muito o que fazer. Você vai só encaixar a morsa, né? O disco geralmente vem instalado nela. Aí, em vez de eu olhar o manual de instrução, né? Que é um hábito que eu tenho de ler o manual de instrução, ver as dicas aí de uso da máquina, né? Eu me senti seguro, tranquilo, sei usar, né? Peguei um toco de madeira semelhante a esse, como se fosse um caibro, pequeno assim, de peroba. Simplesmente encostei no anteparo, né? No anteparo da máquina. É uma máquina telescópica, eu funcionei, puxei, abaixei, como se eu fosse cortar. Pá! A máquina jogou a madeira para trás, deu um contragolpe para trás. Eu fiquei assim, né? Nossa, o que eu fiz, né? O que eu fiz de errado, né? Bom, eu estou contando essa história para te ilustrar de que, por mais que você tenha experiência, né? Eu não tinha experiência no uso da serra meia esquadria, mas eu poderia ter lido o manual, poderia ter me inteirado de como você opera a máquina. E eu fui na segurança, fui lá e aconteceu isso. Então assim, eu vou te dar dicas para que isso não aconteça com você, para você usar a sua máquina com segurança. Eu vou começar te explicando o primeiro ponto primordial para se usar uma serra meia esquadria. É justamente você fixar a sua peça. Por que isso? Cada hora a máquina vai pegar a sua peça de alguma forma. Ou se a sua máquina, por exemplo, é uma meia esquadria que não é telescópica, você simplesmente vai abaixar a serra e a serra vai pegar em cima da madeira. A forma como eu fiz, como eu usei, a forma errada que eu usei foi o que? Eu não segurei direito a madeira, não fixei ela e eu puxei a máquina, abaixei e empurrei. Então o que aconteceu? A máquina está girando assim. Ela pegou a madeira por baixo e jogou ela para cima. Por isso que eu tive o contragolpe. Então, é importante, de qualquer forma que você for cortar, qualquer tamanho de peça, comprimento, é importante que ela esteja fixada de alguma forma, justamente para a serra, quando encostar na madeira, ela não causar vamos dizer, um movimento na madeira. Por exemplo, essa pecinha que eu tenho aqui, é uma pecinha pequena, curta. A minha morsa não alcança a peça, tem uma distância. Eu tenho aqui uma distância, eu não consigo usar a morsa para prender a peça diretamente. Então eu tenho que usar de algum artifício para fazer a fixação dessa peça. Eu posso, por exemplo, pegar um outro toco de madeira aqui do lado.
colocar uma outra madeira de apoio e aí fazer a fixação assim. Ficou firme. Ou seja, eu tenho que usar algum artifício para fazer com que a peça que eu vou cortar esteja fixada. Quanto menor a peça, mais difícil de você poder fixá-la. Então, por exemplo, se eu for cortar uma pecinha desse tamanho, um toquinho de madeira, nunca segure com a mão próximo da serra, porque a serra realmente pode dar um tranco na madeira e a madeira dá esse contragolpe. Então, procure usar algum outro tipo de morsa que seja eficiente aí para você prender essas madeiras pequenas. Vou dar um exemplo aqui. Essa base de máquina ela é relativamente pequena, tem um pouco espaço de apoio. Então você pode criar outros espaços. Por exemplo, colocar aqui um pedaço de madeira maior. Essa daqui é uma morsa sobressalente, em que eu posso prender uma peça bem próximo ali da serra. E aí eu uso o que? Eu uso a morsa para prender essa outra morsa. Assim. Então eu prendo aqui, prendi esse conjunto. Essa madeira de baixo serviu para eu dar mais apoio nessa peça. E aí sim eu consigo ali prender uma pecinha menor aqui próximo da serra. E aí a peça está presa aqui, ó. Com isso, não importa a forma que eu abaixar a serra, eu não vou fazer acontecer o contragolpe. Como é uma peça pequena, aqui eu simplesmente posso abaixar e fazer o corte. Uma outra situação, por exemplo, de uso aqui da serra meia esquadria. Vocês estão vendo essa peça onde eu fiz aqui inúmeros cortes na meia esquadria. A ideia foi justamente criar esse vão, esse rebaixo, usando a máquina. Então o que acontece? Essa peça é comprida, ela tem um volume aqui que inclusive dá para segurar a peça com tranquilidade. Mas por uma questão de segurança, veja que a morsa ela está colocada aqui sobre a madeira, mas eu consigo, à medida que eu faço o primeiro corte, eu consigo deslocar a peça para o lado. Se eu quiser levantar, ela tem um jogo extremamente mínimo aqui. Ou seja, ela não vai se movimentar caso a máquina bata na madeira e proporcione algum movimento. Então, a ideia da fixação é justamente evitar que a peça se movimente, né? Lógico. Mas o que acontece? O movimento é que gera o contragolpe. Porque se você está fazendo um corte e a madeira se movimenta, o disco ele vai agarrar na madeira de uma forma errada e aí sim ele vai jogar a madeira. Então aí, vamos dizer, a origem do contragolpe. Então para fazer esse corte aqui, eu fui mantendo aqui a morsa apoiada em cima e fui empurrando a madeira, assim, empurrando e fazendo corte. Então eu consegui fazer isso aqui com perfeição, com segurança, sem, vamos dizer, o perigo, né, de haver vamos dizer, um travamento do disco. A serra meia esquadria telescópica, por exemplo, permite você cortar peças de madeira de chapa, compensado, MDF, até uma certa autonomia. Então isso é muito tranquilo de você fazer a fixação dessas peças. Inclusive porque não são peças que têm volume, elas são peças que vão ficar chapada em cima da base da máquina. Então, eu diria que é risco zero. Mas, por exemplo, se você pega uma peça como essa, redonda, curta, essa peça é difícil de você prender na máquina e fazer algum corte nela. Se você for tirar bolachas, você vai ter que fazer talvez uma caminha, dois anteparos 45 graus e fixá-la para que ela não se movimente. Agora, se de repente fazer algum corte assim, então tenha o bom senso de analisar que se você vai correr algum risco, isso aí pode ser que dê certo, então não faça, né? Procure outro recurso para você cortar a sua madeira. Se essas questões de segurança te assustam, né, te geram algum tipo de receio de usar as máquinas elétricas,
tenha certeza que isso é muito bem abordado nos nossos cursos de marcenaria, justamente porque essa é uma preocupação muito grande. Quem está começando não tem aí muito conhecimento sobre as máquinas, então a gente aborda o uso das máquinas e das ferramentas exaustivamente, justamente para treiná-los, né, de uma forma eficiente, para que não tenha problema. Como dica final, eu sugiro que você tenha toquinhos de madeira, sarrafos, pecinhas pequenas, grandes e principalmente outras opções de morsa para você ter aí um manancial de possibilidades para prender as suas peças. Diria que esse é o caminho aí para você usar a sua serra meia esquadria sem ter nenhum tipo de problema. Se você tiver alguma dúvida em relação ao que eu abordei hoje, essa questão de segurança aí com a sua meia esquadria, deixa nos comentários que eu respondo para você. E eu fico por aqui. Deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Um grande abraço!